pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no escritório da FATD Consultoria em Campinas. Eu sou o Felipe Amaro, consultor responsável aqui pela FATD, e todas as semanas nós estamos recebendo convidados aqui em nosso escritório para conversar nesse canal de podcast nosso sobre empreendedorismo, sobre o mundo corporativo, sobre carreira. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, mais uma semana que tem sido um convite muito bacana que foi aceito. Então, Bia, obrigado por estar aqui com a gente hoje. A gente está com a Bia Antoniel. A Bia Antoniel, ela hoje é empreendedora, né, Bia? Tem aí um projeto chamado Antoniel Bistrô, que nós vamos conhecer um pouquinho mais hoje. A Bia é uma jovem da cidade de Hortolândia, aqui vizinha de Campinas, 21 anos, e veio trazer um pouquinho da experiência dela nesse mundo do empreender, né, Bia? Que não é fácil, né? Não é fácil, é verdade. A gente mata um leão por dia, né, Bia? Verdade, às vezes até um pouco mais. Até um pouco mais. Mas olha, a Bia, depois a gente vai até deixar disponível para vocês os links para vocês conhecerem o trabalho da Bia. Tem tanta coisa linda, tanta coisa gostosa que eu já experimentei também. E hoje o convite para a Bia foi não só para contar esses desafios do empreender, mas também para inspirar você que às vezes está perguntando assim, olha, o que eu vou fazer da minha vida, né? Profissão, estudo, que caminho percorrer? Hoje a Bia vai contar a história dela e a gente vai poder ter algumas ideias, dividir alguns pensamentos, né? Bia, conta pra mim, nascida em Hortolândia, começou a vida lá em Hortolândia, como é que foi, Bia? Nascida em Hortolândia, 21 anos morando em Hortolândia, foi sempre lá. Sempre morou em Hortolândia, 21 anos lá, estudou por lá também? Que escolas que você passou lá, Bia? Já estudei no Honorino Fabre e no Manuel Inácio. E no Manuel Inácio. E aí você termina o ensino médio e aí começa a despertar aí aquela dúvida, né, que todo mundo tem, né? O que eu vou fazer da vida, né? E como que essa parte da gastronomia, da cozinha em si, picou você? Como que esse mosquitinho chegou até você? Então, na verdade, foi bem antes, assim, do final do ensino médio. A minha avó, ela trabalha com confeitaria há mais de 40 anos. Então, como eu sempre morei com ela e com a minha mãe, então desde pequena ali eu via o dia a dia dela na confeitaria. Então, foi ali que começou. Então, desde muito nova, eu já sabia o que eu queria. E aí lá para os meus 14, 15, assim, eu tive essa certeza que era o que eu queria para mim. Sempre me inspirei muito na minha avó. Beleza. Começou, então, essa inspiração, ela já veio de casa, então, sim. Bia. E sua avó gostava de cozinhar o quê? O que você tem na lembrança, assim, que você via ela cozinhando e falava, nossa, que bonito isso, vou fazer também? Os bolos. Os bolos? Antigamente a gente tinha aqueles bolos grandes, para casamento, então eu sempre fiquei encantada pelo que ela fazia. O meu avô eu não cheguei a conhecer, mas ele também fazia salgados, então a minha mãe também fazia os salgados que ela aprendeu com ele. Então, tudo ali em família, sempre foi muito família ali. Ou seja, esse prazer, às vezes, ele começa em casa, né, gente? Como vocês estão vendo, né? Às vezes fica pensando, filho de médico tem que ser médico? Não necessariamente. Filho de advogado? Não necessariamente. Mas, às vezes, quando olha com inspiração para aquilo que a avó faz, para aquilo que os pais fazem, acaba seguindo esse caminho, né? Sim. E aí você decidiu estudar nessa área, você quis buscar o estudo aí nessa área da gastronomia. Sim. Como que foi essas escolhas? Que caminho que você percorreu aí, Bia? Eu conheci uma escola aqui em Campinas mesmo, de gastronomia italiana, e foi o meu primeiro curso, foi gastronomia italiana, e aí eu fiz por fazer, para ver se era isso mesmo que eu queria, e foi que eu me apaixonei e tive mais certeza ainda do que eu queria. Peraí, mas gastronomia italiana, explica um pouquinho pra mim, porque eu sou leigo, tá? E deve ter algumas pessoas também, né, Gabi, que às vezes ficam se perguntando, mas o que é a gastronomia italiana? O que seria essa gastronomia italiana? Foi um curso onde eu aprendi massas, então, um macarrão, né, na verdade, muitos doces, italiano, panna cotta. Eu lembro que foi o primeiro doce que eu fiz assim e que eu vi que era a confeitaria mesmo que eu queria. Então, mais voltado nisso, massas, molhos, a gastronomia de lá mesmo, da Itália. Esse foi o primeiro curso, então, que você fez. Aí depois você foi para qual área, para qual linha? Eu terminei esse curso, né, da cozinha italiana. E tem outra escola aqui em Campinas que chama Maiara Salles. Ela foi uma pessoa que eu me inspirei bastante também, tenho até uma amizade com ela hoje em dia. E aí lá eu fiz cursos de brigadeiro, já fiz cursos de hambúrguer artesanal, então já fui assim para todos os lados assim, mas o que eu me apaixonei mesmo foi a confeitaria.
Essa foi a área que você bateu o olho ali, e até pelo histórico, então, né, da avó, das festas, então, acabou pegando um pouco mais. O hambúrguer artesanal também deve ser uma delícia, né? Ali, é muito legal de fazer, de comer Nossa também. Senhora, quando a gente fala, né, pessoal, quer aquele saborzinho na boca, gostoso de ver, né? E aí você fez esse curso lá na Maiara e depois teve algum outro curso? Como é que você foi transitando? Então, aí eu comecei em uma outra escola, o tecnólogo. Eu fiz o técnico de confeitaria e panificação e fiz na ETEC também o técnico em eventos, que tem um pouco dessa área da gastronomia. E aí foi isso. Perfeito. E quando você fez essa confeitaria e panificação, essa parte de confeitaria e panificação, eu imagino que você consiga vislumbrar diversos itens, não só festas, mas também, pelo que eu tô vendo, um cardápio completo aí, né, Bia? Sim. De entrada, o prato principal, a sobremesa. E aí você foi para a faculdade. E o que você fez no curso superior? Então, no curso superior ele é mais focado na gastronomia mesmo, não é tão focado assim na confeitaria, panificação. A gente foca mais, igual você falou, entrada, prato principal, tem a sobremesa também, mas foca bastante no culinária francesa, italiana, higiene básica, tem a parte de empreendedorismo também, então é mais focado nessa parte. Perfeito. E aí, quando você finalizou a faculdade, você já montou o seu empreendimento ou primeiro você falou assim, vou arriscar em outros empreendimentos, vou trabalhar com outras pessoas? Como é que foi? Então, na verdade, o meu empreendimento eu comecei em 2017, eu tinha 14 anos. Olha isso, que interessante. Eu fazia um curso de inglês, desses cursos básicos assim, e aí tinha que levar um prato e foi nessa que eu comecei. Eu fiz um bolo de cenoura, deu certo, eu vi que gostei do que eu fiz e aí foi isso. E olha que interessante, Bia, até quero ressaltar isso para você que está assistindo também. Esses tempos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer uma empreendedora e que ela trabalha com a venda de brigadeiros, bolos, ela vai passando por bares em Campinas. E o que ela faz? Não só a venda do bolo, do doce em si, mas ela brinca com a mágica. Então ela para do seu lado, você está ali no estabelecimento, ali socializando com as pessoas, ela chama a sua atenção para fazer um truque de mágica e nesse truque de mágica ela vai oferecendo os bolos, os brigadeiros. Empreender, gente, é fascinante. A partir do momento que você dá o primeiro passo e fala assim, olha, quero começar, né? Que no caso seu foi com o bolo de cenoura, então. Fez ali, o pessoal começou a comprar, falou, opa, quero começar a trabalhar com isso. E você já vendia no curso, já? Não vendi. Eu fiz para um evento que teve, né, de finalização do curso, e aí foi depois disso. Então, a minha avó, como eu falei, ela faz bolos para festa, casamento. Então, alguns clientes dela perguntavam dos bolos caseirinhos que fala, né? Então, bolo de fubá, bolo de chocolate, bolo de cenoura. E ela não faz. Então, assim, ela começou meio que passar essas encomendas para mim. Perfeito. E aí foi nisso que eu comecei. Interessante, Bia. Então, terminou o curso, teve essa possibilidade de começar a empreender. E aí, quando você foi para a faculdade, finalizou a faculdade, o primeiro movimento que você fez foi o quê? Trabalhar ainda com a confeitaria? Ou você já pensou em culinária francesa, culinária italiana? Qual o caminho que você decidiu seguir ali? A confeitaria. A confeitaria? É a minha primeira e única, assim, paixão. A confeitaria mesmo. Qual que é o seu prato favorito, assim, que você fala, olha, esse aqui é o que eu mais gosto de produzir? Eu acho que são os brigadeiros. Os brigadeiros? Brigadeiros, mesmo que seja simples, assim, colocar ali aquele toque especial. E é isso. E hoje você atende festas? Como que tá? Porque a gente começou com a questão do empreendedorismo, né? Então, a gente veio contando agora para as pessoas poderem entender a sua história de vida, como que você chegou até empreender. Começa lá com os 14 anos vendendo bolo, mas hoje já é a sua profissão mesmo, né? Hoje você trabalha com isso, né? Sim, só com isso. Conta para mim como que foi a Antoniel Bistrô, de onde surgiu, como que você criou esse projeto? Então, o bistrô, assim, eu quis trazer para dar um ar dessa culinária afetiva, cozinha afetiva, trazer essa memória para os clientes mesmo da cozinha afetiva. A cozinha, ela tem esse poder, né, Bia? Sim. E quando você fala da cozinha afetiva, eu lembro muito da minha avó.
você estava comentando da sua avó, vou tomar liberdade de falar da minha também. Hoje as pessoas estão muito nessa fase de tomar o café sem açúcar, né? Então eu sei que é saudável, os amantes de café que estão assistindo vão falar, o jeito certo de tomar café, ok. Quando eu era pequeno, a minha avó, ela tomava o café com açúcar, gente. E no fundinho da xícara, ela passava o dedo com aquele pouquinho de açúcar com café e colocava na minha boca. Eu era pequenininho e eu tenho essa lembrança. Então, eu amo café, só que eu não consigo ainda tomar o café sem açúcar, porque eu ainda tenho essa memória afetiva do sabor do açúcar do café. Quando você fala dessa memória afetiva, a culinária, ela consegue causar essa memória afetiva para as pessoas, né? Consegue. Por meio dos brigadeiros, quando você fala de um tempero especial, que variedades que tem ali? Que tipo de brigadeiro que dá para fazer? Porque eu já vi de pistache, um monte de coisa, mas o que dá para fazer? Então, eu tenho um cardápio bem extenso, assim, é o brigadeiro tradicional, o brigadeiro meio amargo, o beijinho, que é o brigadeiro de coco, e aí desse beijinho tem a variação com damasco, com ameixa, o camafeu, que é o brigadeiro de nozes, brigadeiro de limão, brigadeiro até de caipirinha, brigadeiros alcoólicos. Pera, pausa agora que olha, gente, isso aí, ó, brigadeiro até de caipirinha? Brigadeiros alcoólicos. Tem brigadeiro alcoólico, então hoje o pessoal vai fazer uma festa, quer fazer uma festa temática ali? Sim. E que tipo de brigadeiro alcoólico? Só por curiosidade, né? Pra gente saber aqui, o que tem? O brigadeiro de caipirinha, a gente hoje em dia tem aquelas ampolas, que a gente faz o brigadeiro e coloca a ampola da bebida que você quiser. Então tem a marula, rum, qualquer bebida que você quiser, o brigadeiro fica alcoólico. Olha que interessante. Então, se eu tô querendo montar uma festa temática, eu consigo fazer essa encomenda com a Antoniel Bistrô pensando aí no brigadeiro com um sabor diferenciado. Você falou uma coisa que me despertou curiosidade, Bia. Beijinho, você falou que é o brigadeiro de coco. Sim. O camafeu é o brigadeiro de nozes? Isso. E por quê? Beijinho não é beijinho? Como que é isso? Porque tem o beijinho e tem o prestígio. O brigadeiro, o beijinho é o brigadeiro de coco, com o coco em volta, e o prestígio é o brigadeiro de chocolate com o coco em volta, e o camafeu é o brigadeiro de nozes, que ele pode ser envolto por o fondant, que é uma massinha de açúcar, ou o chocolate branco. Então tudo se trata de brigadeiro, então? Tudo é brigadeiro. Tudo é brigadeiro. Então, mais um aprendizado que a gente está tendo aqui, tá vendo? Como a gente vai para essa linha para poder aprender um pouco mais, né? E nas festas hoje, o que mais o pessoal tem pedido? O que mais você tem dado saída? O que você tem percebido que está em alta aí no mercado? São os brigadeiros, mesmo que seja uma coisa mais antiga, mais tradicional assim, igual eu falei ali com o nosso toque, é o que mais sai, é o que eu mais faço, assim, a minha especialização, é o que eu mais gosto de fazer são os brigadeiros. Perfeito. Hoje você tem a sua própria cozinha, você tem o seu espaço que você produz, tem festas grandes, festas pequenas, como que está o seu público aí, a sua clientela? Então, eu busco... a minha única forma, na verdade, de trabalho é por encomenda. Eu não trabalho com delivery, não comecei ainda com delivery, porque eu procuro me dedicar ali 100% para os meus clientes. Então, é sempre por encomenda. Então, esses dias eu fiz um casamento, então foram 20 quilos de bolo. 20 quilos de bolo? Sim, então tem bastante encomenda grande. Como tem ali, às vezes a pessoa pega para o café da tarde um bolo de cenoura, um bolo de fubá, então varia bastante. E aí ele faz a encomenda anterior, passa para você essa encomenda e aí você faz a entrega posterior. Então não tem como ainda não estar nesses aplicativos de entrega, ainda por enquanto não. Ainda não, tô focando bastante assim em entregar produtos de qualidade, não que quem trabalhe com delivery não seja, mas o meu propósito agora é fidelizar os meus clientes, trazer bastante clientes para mim, para depois poder começar com o delivery, pronta entrega. Perfeito. E aí, para quem está assistindo, quando a gente fala de fidelizar o cliente, dentro do empreendedorismo, a fidelização de cliente é quando o cliente se encanta pela sua marca e fala, só vou comprar isso com você. Ele dá um crédito à sua marca e por mais que tenham outros empreendimentos que fabriquem, né, ou produzam a mesma coisa, ele fala, ó, vou só comprar com você. E hoje, lá em Hortolândia, você atende toda a região metropolitana de Campinas ou só a cidade de Hortolândia? Como que está a sua clientela? Em que meios que você está rodando aí? A maior parte dos meus clientes são de Hortolândia, mas atendo também toda a região de Campinas. Se precisar, então, alguém que está assistindo aqui, que seja da região metropolitana, você consegue atender. Sumaré, qualquer cidade a gente entrega. Perfeito. Bia, agora conta pra gente, mulher com empreendimento. A gente já sabe que não é fácil, né, Bia? Sim. Até uma coisa que é interessante, pessoal, a gente já está na segunda semana, né, Gabi? Semana passada a gente teve a Melissa Esteves, que é presidente de um instituto
que cuida aí de crianças, tem mais de 5 mil crianças atendidas por esse instituto. Então, tem um cargo de gestão. Hoje a gente está conversando aqui com uma empreendedora. Às vezes fala assim, vamos convidar as mulheres para o Dia Internacional da Mulher. E é só isso, né? Aí passa o ano inteiro, as pessoas esquecem. Conta pra gente um pouquinho como que é para você, Bia, ser nova, ser jovem e empreender. Como que é esse desafio diário para você? É uma coisa que você gosta? É uma coisa difícil? Como que é? A gente tem que se organizar bastante. O dia a dia ali é puxado, porque, por exemplo, você faz as encomendas, né? Sim. Tem os produtos que você compra ali para poder fazer, que você tem ajuda, você faz tudo sozinha, como que é a sua organização? Então, é bem puxado, assim, principalmente porque eu trabalho sozinha. Então, desde a encomenda, a pessoa vai encomendar comigo, a compra dos materiais, buscar sempre materiais de qualidade, insumos de qualidade. Então, todo esse processo eu faço sozinha. Até a produção, a entrega, é tudo por minha conta, assim, eu gosto bastante, é bem desafiador, mas eu gosto bastante. E é uma coisa que você falou, que eu queria ressaltar, que você falou assim, tem que ter um toque especial, né? Aquilo que a gente faz com amor reverbera, né? Sim. A coisa cresce, vai encontrando outras pessoas, e esses feedbacks dos clientes você já tem encontrado? O pessoal tem dado retorno aí pra você? Bastante retorno bom, bastante feedback bom. As pessoas mandam mensagens elogiando, falando lá da festa que fizeram, como que é? Eu entrego e a gente já fica naquela expectativa, ansiosa, aguardando um retorno. E aí sempre tem aquele retorno positivo e é muito gratificante. Às vezes o cliente manda foto, manda um áudio, manda um vídeo contando como foi e é muito bom. E para quem está pensando em empreender, Bia, fala assim, tô querendo montar o meu próprio negócio. Gosto também, né, de cozinhar, vi lá na minha família, tem uma história parecida com a sua história de vida. Que dica que você dá para essas pessoas? Então, na confeitaria, sim, é bom a gente estar sempre buscando referências e empreender em geral, assim, mas na confeitaria a gente está sempre se atualizando, porque tem muita coisa nova. É uma coisa que explodiu na rede social e aí o seu cliente pede, então você estar sempre de olho ali nas novidades para estar sempre trazendo aquilo para o seu cliente. Tem alguns programas de televisão agora que estão trabalhando com doces e tudo mais. Tem algumas inovações que você pode falar pra gente? Falar, isso aqui tá saindo agora no mercado, tenho visto isso aqui. Então, o que explodiu ultimamente foi o pistache, né? Que você até comentou. Pistache, assim, em tudo. Brigadeiro de pistache, creme de pistache, bolo de pistache. Então, assim... Tem até uma rede agora dessas redes de fast food que eles implementaram a sobremesa, porque eles não falam mais que são sorvetes, né? Eles falam que são sobremesas, né? E uma das linhas dessa rede de fast food, a sobremesa dele agora é com pistache. Então o pistache agora tá em alta. A gente já passou pelo ninho com Nutella, que também era muito assim... E agora é o pistache. Eu sou fã do ninho com Nutella, viu? O pessoal fala assim, né? Porque o creme de avelã, né? Pra gente não ficar divulgando. Mas eu sou muito fã do sabor. O sabor é muito gostoso. Aqui em Campinas a gente tem algumas marcas de sorvete que trabalham com isso. Inclusive uma que é cliente nossa aqui, a Frutilate Sorvete, que tem sorvetes deliciosos. Eles ficam em Sumaré, Campinas, Hortolândia. E tem sorvetes também, pistache. Tem esses sorvetes que são desse padrão, né? O leite em pó, junto com o creme de avelã. Então, hoje... o pistache que está em alta. Sim. O pessoal que está querendo buscar cursos, buscar informações. YouTube é uma fonte. Onde você falou das referências? Onde estão essas referências? Eu assisto bastante nas redes sociais. Tem bastante chefes, bastante confeiteiras assim que eu acompanho. Que legal. E é bem inspirador. Então, para essa parte dos doces, né? Que é essa linha que você está seguindo. Compras de materiais, quando você fala assim, olha, dessas inovações que você está vendo nas redes sociais, onde geralmente que essas pessoas podem buscar matérias-primas, mas tem lugares aqui em Campinas, lugares aqui na região para o pessoal conseguir comprar esses insumos? Tem bastante. Geralmente onde você busca pela internet, loja física, como que é? Loja física. Geralmente eu vou em loja física. Eu gosto dessa parte de seleção de produtos, tá buscando sempre o melhor para o meu cliente. Legal. E quando você vê coisas novas, assim, que você fala assim, fui nessa loja buscar um insumo, tinha lá um produtinho novo, algo que eu vi que é diferenciado. Geralmente você oferta para o cliente ou você já faz seus testes e aí depois... Geralmente a gente faz os testes. Compra, testa ali, vê se deu certo e aí oferece. Perfeito, perfeito. Então, as pessoas que querem conhecer e ver esses testes seus, dá para ver lá nas redes sociais também. Quem quiser te seguir, como que faz para te seguir aí, para acompanhar o seu trabalho? Então, no Instagram a gente tá como Antoniel Bistrô. E aí lá eu tô sempre postando meu dia a dia,
as produções que eu faço, tem bastante coisa legal por lá. Perfeito. Encomenda dá para fazer por lá também, Bia? Por lá também. Legal. E Bia, seus planos para o futuro? Quando você fala assim, ó, hoje tenho esse empreendimento, estou caminhando aqui com esse empreendimento, o que você pensa para o futuro? Você fala assim, olha, gostaria de estar em tal lugar, gostaria de fazer tal coisa. O que você tem sonhado aí? Então, além das encomendas, eu também dei aula por um tempo para pessoas de baixa renda, legal. Até dentro da penitenciária eu também dei alguns cursos e eu gosto bastante disso, de dar aula mesmo, de ensinar outras pessoas. Então eu penso mais pra frente, assim, talvez abrir uma escola, continuar com as encomendas assim, continuar com tudo, mas começar a dar aula também. E dizem, né, a gente tem alguns pesquisadores, alguns estudiosos que falam que quando a gente tem um conhecimento, a partir do momento que a gente ensina as pessoas sobre esse conhecimento, a gente tem um poder de aprendizado de mais de 90% daquele conteúdo. Então, não só colocar a mão na massa e fazer, mas quando a gente ensina as pessoas, a gente consegue absorver mais esse conteúdo. E você está passando por esses dois momentos agora, então. Sim. E pretende continuar nisso também, quer lecionar. Continuar, sim. Sensacional. Para você que é empreendedor, tem uma dica importante que também vale a pena ressaltar. Para a Bia aqui também, né? Para todo empreendedor existe um ciclo, que é um ciclo de planejamento conhecido como ciclo PDCA, ou ciclo Deming, né? A gente aprende isso na faculdade, aprende isso em diversos lugares, mas vale ressaltar porque todo empreendimento ele precisa ter um planejamento. Sem planejamento a gente não consegue executar nada, né, Bia? Já pensou pegar uma encomenda, 20 quilos de bolo que você fez? 20 quilos. Você imagina o que é planejar 20 quilos de bolo. Se a gente não tem uma estrutura, uma organização, automaticamente na hora da entrega, ela fica defasada. E o que é esse ciclo PDCA? São 4 etapas, Bia, que definem como esse planejamento vai acontecer. A primeira delas é o planejar, que seria colocar no papel e descrever, né? Então, por exemplo, para 20 quilos de bolo, imagino que muito insumo, né, Bia? Sim. A casa inteira virada ali na farinha e tudo mais, né, Bia? É verdade. Esse descrever faz parte do planejar, que é a primeira etapa de qualquer empreendimento. Coloco no papel, vejo quais etapas, quais passos eu vou precisar dar para chegar no meu objetivo, aí eu vou para a segunda etapa, que é o fazer. Por que ciclo PDCA? Porque são 4 palavrinhas em inglês: plan, do, check e action. O do, que é o fazer, é o colocar a mão na massa. Tem uma coisa que todo empreendedor precisa, assim como você começou com o bolo de cenoura, né? É fazer. Fala, Felipe, mas eu queria começar meu empreendimento. O que eu preciso? Dar o primeiro passo. Como que a FATD Consultoria surge? Com o Felipe dando uma palestra. Como que a Bia começa com a Antoniel Bistrô, né, Bia? Fazendo um bolo de cenoura. Então, o colocar a mão na massa é algo extremamente essencial para que você possa sentir até o mercado. Saber se você vai ter uma absorção, saber se você vai ter uma aceitação no mercado, aí você vai para a terceira etapa, Bia, que é o cheque. E o que é esse cheque? É a checagem, é a avaliação, a análise que a gente faz. Por que a gente faz essa checagem, essa avaliação? Para ver se os passos que nós estamos dando, eles estão sendo passos concretos. Teve algum momento, até antes da gente ir pro action, que é a ação, teve algum momento que você pensou em desistir, Bia? Teve algum momento que você olhou e falou assim, isso aqui acho que não é para mim? Já teve. Já teve? Já teve algum momento, às vezes até por falta de planejamento, igual você falou, que aí a gente se perde na encomenda por não ter planejado com antecedência e aí dá essa vontade de desistir. Já aconteceu sim. Já aconteceu e ficou ali pensando se ia continuar empreendendo ou não, né? Se era isso mesmo que eu queria. Exato, e todo empreendedor já passou por isso, viu, gente? Por isso que a checagem ela é super importante. É você observar se você está conseguindo dar os passos corretos em direção ao sonho que você tem, né, Bia? E aí a última etapa, né, a última base ali do nosso ciclo Deming é a ação, que é o action. E o que é essa ação? São as ações corretivas que precisam ser feitas para a gente continuar nesse caminho. E você fala assim, Felipe, mas por que você falou ciclo Deming? Porque depois dessa ação, a gente precisa planejar o próximo passo. Né? Como você falou que futuramente você quer lecionar, quer continuar fazendo esse trabalho social, vem um novo planejamento. Aí a gente tem o planejamento, tem as 4 etapas novamente, né? O fazer, o checar e a ação. E isso, gente, para
tudo que nós formos fazer. Se você pensa em montar um empreendimento, aplica o ciclo PDCA quando você estiver iniciando a sua ideia, colocando a sua ideia no papel. Quero fazer uma transição de carreira, quero pensar na minha carreira, o ciclo PDCA ele é útil para isso também. E aí, Bia, voltando aqui para o nosso assunto, que é um assunto gostoso aí de comida e tudo mais, né? Quando você fala dessa entrada do pistache, você fala do leite em pó com o creme de avelã e tal, alguns clientes pedem alguns alimentos que têm essa parte de alimentação restritiva. Eu sou intolerante à lactose, para mim tem que ser sem glúten, tal. Como que você lida com isso? Tem também na Antoniel Bistrô? Sim, principalmente a parte dos diabéticos, né? Da restrição do açúcar mesmo. É o que mais tem. É o que mais tem? Hoje sai bastante pedido para você nesse sentido? E que tipo de sabores, até pra gente ter uma ideia aqui, porque meu pai, por exemplo, ele é diabético. E aí às vezes eu fico pensando, olha, vou comprar, mandar fazer um bolo, e eu não sabia dessa opção, agora é bom até saber. Que tipo de sabores que tem, o que dá pra ser feito ali pra pessoa que é diabética? Então, a gente pode, o bolo caseiro, né, o bolo simples, eu trabalho com laranja e o limão, que são apenas a massa e a cobertura, mas também o bolo decorado. Hoje a gente tem muito produto específico para essas pessoas, então dá sim para fazer bolo decorado para festa, assim, então massa, recheio e cobertura, tem bastante insumo que a gente pode usar. Para a pessoa ali que é diabética, para as pessoas que são intolerantes à lactose também? Sim. Pessoal que tem uma dieta que é mais restritiva dessa questão do veganismo e tudo mais, vocês têm também essas alternativas? Eu não tenho tanta procura, então ainda não iniciei. Então é legal até, porque até o pessoal que está assistindo, eles falam assim, olha, eu tenho esse tipo de restrição. A Bia, Antoniel Bistrô, tem a possibilidade de trabalhar com esses alimentos variados, tá, pessoal? Então há a possibilidade dele fazer a encomenda, conversar com você, apresentar essa receita e você dar esse direcionamento para eles. Sim, eu tô sempre buscando, assim, para fidelizar os clientes mesmo, igual você falou, buscar o que as pessoas gostam. Então, ter esse contato, como é tudo direto comigo, ter esse contato direto com o cliente, para poder atender da melhor forma. Perfeito. Então, desde o pedido da encomenda até a entrega é 100% com a Bia. Sempre comigo. E isso eu acho interessante porque é uma cultura que a gente adota aqui na FATD também, Bia. A gente fala assim, não é a quantidade, mas é a qualidade. É a intencionalidade que você tem na ação de fazer um treinamento, uma palestra ou, no caso, um alimento, né? Que a gente está falando de memória afetiva do alimento, mas tem tanta coisa que o alimento produz. A festa da criança, a festa do idoso, é um momento marcante ali, né? Os 20 quilos de bolo que você fez foi para um casamento? Um casamento. Vocês imaginam, então, para guardar isso, a memória daquela festa, os convidados, que geralmente casamento, né, pessoal? O pessoal reclama, fala uma coisa ali, mas essa memória é uma responsabilidade muito grande pela parte de quem empreende. Então, parabéns, viu, Bia? Porque com 21 anos, né, pessoal, ter já esse direcionamento, essa experiência que você tem, nos momentos que você falou assim, olha, pensei em desistir, o que te fez continuar? O que você virou e falou assim, não, isso aqui me vira a chave, eu vou continuar, não vou desistir, não. Eu penso assim, que tem muita gente que gosta do meu trabalho e penso nos feedbacks e aí não tem como desistir. É muita gente que gosta, é muita gente que procura e isso motiva. E aí a gente perde essa vontade de desistir. Automaticamente fala, vou continuar batalhando, né, Bia? Quando a gente vê que o nosso trabalho ele movimenta a vida das pessoas, não tem como a gente desistir, né? E essa é a beleza do empreender, viu, gente? Tem um instituto em São Paulo que ele, inclusive, promove palestras sobre empreendedorismo e ele fala sobre o Day One. E o que é esse Day One? É o dia 1. É aquele dia que você pula do bungee jump, só que sem corda. Você vai para um pulo de paraquedas sem o paraquedas, que é o desafio do empreender. Você fala assim, tô indo. Logicamente que alguns autores vão falar assim, não é o pular sem o paraquedas. O planejamento, a estrutura, o controle do seu empreendimento, ele faz você ter a segurança e ter um pouso adequado. Só que a decisão do pular, essa é difícil, né, Bia? Sim. Porque eu posso trabalhar para outra pessoa, eu posso ter um empreendimento. Eu sempre falo, gente, é mais fácil trabalhar para outra pessoa. Para quem tem esse encanto, né, Bia? Falar assim, esse romantismo que deram para o empreender, né? Não é nada disso também, né? Não é nada fácil. Tem que acordar cedo, às vezes mexer até mais tarde com as encomendas suas. Já teve algum caso aí meio doido que aconteceu numa entrega, algum BO, algum problema assim? Eu acho que toda confeiteira já passou no começo, às vezes, um bolo que não estava tão estruturado e na hora da entrega começar a desmoronar o bolo. Então, já teve alguns episódios sim, mas com o tempo a gente vai pegando a prática
vai aprendendo coisas novas, porque a gente aprende todo dia e sempre vai ter alguma coisa nova para aprender. Então, aos poucos, a gente vai dando conta de tudo. Já teve os perrengues então, Bia? Já passou pelos perrengues aí, né? E você que é empreendedor e está assistindo esse vídeo de hoje, conselho que eu dou para você, coloca suas perguntas aqui nos nossos comentários. E até as perguntas e palavras de incentivo para a Bia. Porque a gente que empreende, é gostoso quando a gente tem esse feedback, né? Pessoas que vão lá, conhecem o nosso trabalho, validam o nosso trabalho. Nós estamos falando de uma jovem aqui que está empreendendo, está encontrando esse desafio. E aí, Bia, nas horas vagas, então saímos do empreendimento, né? Não estou mais lá empreendendo. O que você gosta de fazer? O que te traz alegria aí na vida, Bia? Eu gosto de passar muito tempo com a minha família, principalmente com a minha mãe e com a minha avó, que eu fui criada pelas duas, então eu gosto bastante de ficar sempre com elas. Certo, a mãe da Bia é um amor de pessoa, viu, gente? Tá aqui com a gente, né? Tá aqui aguardando a Bia sair, uma pessoa muito bacana, que eu tenho um carinho muito grande por ela também. E vocês geralmente fazem o quê? Ficam lá conversando, passeando, como que é? A gente gosta de passear bastante para shopping, a gente viaja bastante junto, conversa bastante também. A minha avó, igual eu falei, ela é confeiteira, então a gente tem essa troca sempre ali também, é muito bom. E o Antoniel Bistrô veio disso? Veio da família Antoniel? Como que foi? O Antoniel, por ser o meu sobrenome, mas o dela não é. Não é, o dela não é o sobrenome da sua avó, então que veio. Perfeito. E Bia, quando você olha agora, por exemplo, para as pessoas que estão começando, e você vai falar assim, olha, tem uma vida normal, 21 anos, curto, passeio e tudo mais, tem alguma mensagem que você deixa para a gente poder fechar o nosso bate-papo e você fala assim, jovens, vamos nessa linha, pode empreender que dá certo, que mensagem que você deixa para eles? Eu acho que é começar, né? Dar aquele start, e quando você gosta, assim, quando ter aquela sua paixão, né? E então... Faz com amor. Faz com amor que dá certo. Tá lendo algum livro, vendo alguma série, algum filme aí, Bia, que você nas horas vagas está assistindo e está gostando? Enquanto você vai pensando, eu vou deixar uma dica aqui, viu, pessoal? Agora, nessas últimas semanas aí, nesses últimos dias, saiu a última temporada de Umbrella Academy, né, Gabs? Umbrella Academy, muito bacana, uma série muito legal. É um contexto muito fora daquilo que a gente está falando de empreendedorismo. É uma coisa mais para você assistir num momento de diversão, num momento de tranquilidade, e vale bastante a pena. É uma série com efeitos especiais interessantíssimos, um contexto, um desenvolvimento de história que também vale muito a pena. E tem um filme que quando a gente estava até pensando aqui um pouco antes da gente conversar, que ele se chama Sim, Senhor. Aí as pessoas falam, nossa, mas Sim, Senhor tem já um filme clássico, mas ele é um filme um pouco mais alternativo. E ele conta a vida de um chefe de cozinha que tinha o desejo de ser um chefe de cozinha em Portugal, ele é nascido em Portugal e tenta ir para a França para poder encontrar um grande chefe, montar o seu restaurante, e ali as filmagens, né, ele passa pela Suíça, e as filmagens, como elas são mais nítidas, assim, não é tão cinematográfico, mostra um pouco da Europa com um olhar muito bacana, viu, pessoal? Então você que gosta dessa área da gastronomia, gosta dessa área, né, da alimentação em geral, é um filme que também vale a pena. Deixa essa dica da série Umbrella Academy e desse filme Sim, Senhor, que vale muito a pena. Bia, o que você deixa de dica aí pra gente? Então, é um filme que algumas pessoas acham bem clichê até, assim, para a área da gastronomia, mas que eu gosto bastante é o Ratatouille. Ratatouille, sensacional. Quando ele lançou, assim, eu era muito pequena, então eu não lembro, mas eu peguei para assistir um tempo atrás de novo. E, assim, ele fala disso mesmo, de você começar. Inclusive, o personagem principal, ele é filho de um chefe bem famoso, mas ele é todo atrapalhado ali na cozinha, as pessoas desacreditam dele. E aí mesmo, tipo, o talento não vindo dele, aos poucos, assim, ele vai tendo essa paixão pela cozinha. E aí ele se identifica e dá tudo certo. Esse encantamento move ele e faz gerar, né? Quero até mandar um abraço para um amigo meu aqui, o Salvador. Quando você falou do Ratatouille, não teve como não lembrar, né, Salvador? A gente foi pra Disney juntos, e aí ele procurando o bonequinho do Rami, porque ele é o filme preferido dele também. Ele é um aficionado em culinária, em gastronomia também, só que ele não fez o curso. Só que por essa paixão na cozinha também, o Ratatouille foi o filme ali que inspirou ele a gostar também. A Bia, então, mais uma vez, obrigado pela sua participação, viu, Bia? Gostou de estar aqui com a gente? Gostei bastante.
valeu a pena trocar um pouquinho, de divulgar a sua arte, porque é isso que a gente pode chamar gastronomia também, né? Tem o cinema, tem o teatro, mas a gastronomia também envolve arte. É uma área que eu gosto bastante, viu, gente? Às vezes as pessoas até me perguntam, falam, mas Felipe, hoje você está trazendo uma jovem empreendedora, além de ter uma admiração profunda por essa área, eu creio que os jovens são a mola propulsora para a mudança da sociedade. Quando você tem jovens que estão empreendendo, quando você tem jovens que estão buscando os seus sonhos, eles estão canalizando a energia para algo positivo. E isso está muito na sua base, né? Na sua história, né, Bia? Pela sua avó, pela sua mãe, que eu conheço sua mãe. Então, essa família sua que conseguiu dar esse direcionamento, que vocês consigam alçar voos ainda maiores. Que a Antoniel Bistrô tem uma história de muito sucesso. Então, o pessoal que quer acompanhar, quer conhecer a Antoniel Bistrô, vamos deixar de novo o nosso Instagram? Qual que é? É o Antoniel Bistrô. Antoniel Bistrô. Então, @Antoniel Bistrô, vai encontrar todo o material seu lá. E se quiser conversar com você, tem o seu também, né? Que é o... @Biantoniel. @Biantoniel. Pessoal, muito obrigado pela audiência e pela participação de vocês novamente. Nós vamos deixar todas as indicações aqui de série, tudo nos comentários. Deixem aí as avaliações, as análises de vocês. Bia, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, viu? Prazer te receber. Semana que vem acompanhem, porque teremos novos convidados, uma prosa gostosa, bem descontraída como essa, e a gente conta com a participação de vocês, viu, pessoal? Até semana que vem. Tchau, tchau.